Oi, pessoal! Tá no ar o MDcast, esse novo formato do MD News, que é o nosso portal de informação em todas as redes sociais. Eu sou Márcia Dantas, jornalista apaixonada por histórias, e aqui a gente vai ter análise, jornalismo, informação, entretenimento, entrevistas de e é claro, tudo com o meu jeitinho, jeitinho Marcinha de ser. Eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like que vai ser muito bom estar toda semana com você, com uma entrevista exclusiva, alguma análise diferente também no mundo do jornalismo, no que está acontecendo hoje em dia. Então vai ser muito importante a sua participação com as suas perguntas. Vai ser muito interessante que a gente fique juntos aí nessa jornada. É só o primeiro, se Deus quiser, de muitos que vêm por aí. E eu não podia começar diferente, gente. Por quê? Porque eu faço questão de trazer aqui nesse podcast os meus amigos, jornalistas que eu admiro, e eu já era fã dos textos deles. Antes da gente virar amigo mesmo, pessoal, de frequentar uma casa do outro, eu sou madrinha de casamento, ele também é meu padrinho. E aí eu falei assim, gente, quem é esse rapaz que faz um texto tão bom jornalístico? Eu lembro de ter elogiado ele várias e várias vezes. Tinha ele também, assim como uma inspiração, porque eu também era repórter de rua e também vim de uma cidade bem longe, a gente não é desse eixo, né, sudeste aí, Rio-São Paulo. Então, ele sempre foi uma referência no jornalismo para mim. Talvez ele nunca saiba disso, porque eu nunca falei isso para ele, mas tá aqui do meu lado meu amigo Darlisson Dutra. Bem-vindo. Você viu que Aê! moral que eu te dei? Não, que apresentação, hein? Oportunidade para você poder falar o que você nunca falou profissionalmente, né? Mas a Amigo. verdade é que os encontros, é por isso que as pessoas dizem, falam assim, que os melhores encontros às vezes nem foto tem, né? Porque a gente foca tanto em falar ali no hoje, de estar junto, que a gente esquece de Sim. falar coisas assim, quanto que eu admiro o seu trabalho, meu, aquilo que você fez é muito legal, mas eu fico Uhum. feliz e digo mesmo, porque eu acho que a gente tem uma história parecida, né? As pessoas Verdade. sempre quando falavam de mim e de você, falavam com muito carinho, muito pela nossa trajetória, de onde a gente veio, de onde a gente saiu, contra tudo e contra todos, chegando num local tão disputado, né, Sim. cheio de tão vaidade, e as pessoas veem essa nossa simplicidade, essa nossa humildade, da família que a gente veio, que a gente construiu, onde a gente está agora. E o Eu mais tenho muito importante, orgulho disso. amigo, é que a gente não perdeu a nossa essência. Eu acho isso lindo em você e eu acho que isso também eu levo muito em mim, que a gente carrega a essência de continuar sendo pessoas simples, de continuar levando a nossa alegria, jornalismo com alegria, com esse diferencial dessa leveza que você traz. E eu acho que isso vem muito da sua origem, não é? Isso é de berço, né? É de berço? Então, hoje não muito, mas no começo, quando eu virei apresentador, eu falava muito com Deus e falava assim, olha, se for para subir a minha cabeça, chegar ao ponto de eu me achar soberbo demais, eu não quero ter o que tá para chegar para mim. Eu sempre fazia esse desafio, esse pedido, né? E aí as pessoas brincavam quando eu estava virando apresentador 4 anos atrás, falavam, não vai subir no pedestal e não vai esquecer dos mais pobres não, né? E aí a gente fica preocupado com isso, porque a gente já viu muito isso acontecer. E É. hoje eu vejo, e as pessoas dizem muito para mim, que eu acho que o feedback das pessoas é o mais importante, de que eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo, passo pelos mesmos lugares, cumprimento as pessoas, paro, converso, o motorista, o cinegrafista com quem eu Ó, eu trabalhei. sou a prova viva disso, que Darlisson não pode frequentar shopping center. Porque quando ele entra no shopping, se forma ali um aglomerado do peito dele pedindo foto. Mototáxi, motoboy, é apaixonado por Darlisson. Qualquer bar que nós A formos, gente, né? Porque quando eu amigo, vou com você mais, também, você mais. quando eu vou com você também já são dois, né? Já faz aquela Ai, fila. é muito legal isso. Esse carinho do povo é Mas muito bom, lá né? no SBT, por exemplo, eu sou meio que como se fosse vereador, que eles falam, Ah! né? Porque todo mundo para conversar comigo. E eu faço questão de conversar com as pessoas. Hum, Às vezes, essa coisa de você falar do shopping, a pessoa fala, nossa, mas tem gente que não te incomoda sobre ir no shopping. Às vezes, você tá com pressa, eu quero ir comprar uma roupa. Eu não gosto de shopping. Nunca gostei de shopping, nunca gostei de mercado, desde antes da fama. Né? Porque eu acho um lugar onde você perde muito tempo. Eu tenho que andar muito, eu paro, estaciono o carro, subo um elevador, blá, 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 e aí eu vou lá para comprar uma calça. Gente, isso me cansa só de pensar. E aí, se isso já é cansativo, então assim, quando as imagina com pessoas essa começam a situação. me parar, aí eu falo, ai gente, eu só queria pegar uma calça e ir embora. Mas agora, fora desse contexto, eu não me importo. Eu faço questão de parar, de tirar foto, de conversar, porque é um momento em que as pessoas têm para ter o nosso feedback, né? Porque a televisão geralmente é uma via de mão única, né? Eu falo com as pessoas e pronto, acabou. Dificilmente eu tenho o retorno delas. Então a oportunidade é, pessoalmente,
quando isso acontece, e nas redes sociais, onde Eu eu já fico ia muito falar. antenado também para ouvir o Sim. feedback das pessoas. Eu acho que nos últimos anos você deu uma grande virada de chave nas redes sociais. Graças também a você. Ah, É, mentira! não, é assim, porque Vamos contar esse bastidor então, vai. vamos. Olha, a gente tava, a verdade é o seguinte, ela me Foi, incentivou, principalmente no TikTok, que hoje já tô com foi. 3,2 Me milhões de passou de seguidores. seguidores. Mas você me ensinou muito. E aí a gente tava num dos nossos encontros em família numa praia, e aí você falando, me enchendo o saco, toda vez me enchendo o saco. Aí esse dia você pegou na mão e falou assim: você não vai sair desse rolê sem criar o seu TikTok e sem postar os seus primeiros vídeos. Aí eu falei: não, mas o TikTok eu não sei como funciona. Ela, meu, pega o que você tá postando no Instagram e posta no TikTok. E vai fazendo todo dia. E aí a Márcia me enchia o saco. E foi, comecei, peguei o jeito, Foi. né? E aí o legal da rede social é isso, é que às vezes de uma hora para outra você, meu, Explode. explode. Você tá com 10 mil, daí a pouco você tá 100 mil, 200, 1 milhão e vai Mas o embora. legal é que você hoje não só pegou o jeito, como você estuda. Gente, o Darlisson, ele sabe exatamente a métrica, como funciona cada rede social. Ele tem o Kawaii, ele tem o TikTok, o Instagram, e ele sabe exatamente qual o público dele em cada um. E ele me ensina hoje, né? Diferente também, fala: olha, isso aqui é o vídeo, aqui a pessoa vai embora, aqui cai a métrica, aqui não sei o que. Olha, eu tento mudar o roteiro do vídeo pra isso, pra aquilo. Então, o que pouca gente sabe é que além desse jornalista maravilhoso, ele também é um especialista em rede social. Não, e eu faço tudo isso às vezes no próprio Excel. Eu sou assim, às Olha, vezes eu gente. tenho hiperfoco para algumas coisas, principalmente para números, e os números ajudam a gente a entender o comportamento das pessoas. Então não adianta, eu preciso entender em qual momento do vídeo, mas em qual segundo, se foi uma palavra que eu falei, se foi uma respiração a mais que eu dei, que fez a pessoa sair do vídeo. E aí eu construo os meus vídeos tentando reter aquele espectador o máximo possível. Então, é o seguinte, eu estudo segundo a segundo do meu vídeo. E aí, no começo, antes de eu pegar mais ou menos o jeito, e a gente não pode se acomodar, Sim, porque porque o isso vai comportamento mudando. das pessoas muda também. Uhum. Então, eu fazia assim, segundo a segundo, eu analisava e fazia uma espécie de relatório de cada vídeo. Olha, eu Meu acho que o que não Deus. funcionou é isso nesse vídeo. E aí testava. Então, se eu tirava uma coisa e funcionava, eu falava, o problema era esse. Então, até a chegar mais ou menos num formato, né, que eu acho que é mais ou menos o vídeo perfeito, que consegue ter visualização, comentário, provocar as pessoas. Eu sempre fiz isso também na televisão. E assim, eu sou um bitolado por números, por exemplo, do Ibope. Ai, meu Deus. Quase, quase o nosso Aquele ex-colega ex-colega aqui. que vivava... O Você tem no famoso, celular também, o Ibope? famoso Dudu Camargo. Não, não tenho. Ah, E eu não faço isso em tempo real, porque eu acho que prejudica a nossa... prejudica a sua a concentração. nossa É o seguinte, apresentação. você tem que preparar o jornal e fazer esse jornal e depois você analisa. Então, se tem algo que eu tenho a mudar, eu não vou mudar com o jornal no ar, eu vou mudar no jornal seguinte. Entendeu? Então, se eu sou um cara que analiso segundo a segundo. E agora o Ibope, ele abriu uma casa decimal. Não sei se você sabe. Agora, então, por exemplo, se a gente tinha lá 4.1, agora a gente tem 4.12, Ai, meu Deus. E o que muda 4.5. isso, Darlisson? Muda que os estudiosos como eu ficam ainda mais bitolados, Mais né? doidos. Mas é que eu gosto, é que eu gosto. Por exemplo, quando eu fazia no começo lá das minhas frases, né? Eu catalogava todas as frases, eu criei uma planilha e aí eu tinha um corpo de curadoria, que era a minha esposa Marcela, o meu irmão, um casal de amigos, mais alguém do trabalho. E aí eu mandava os vídeos, essas pessoas votavam, davam nota de 0 a 10, e aí eu mandava organizar ali por uma média, e daí eu postava os melhores primeiro, entendeu? Então eu sempre gostei dessa parte de números também para ajudar a entender o comportamento. E eu acho que foi isso foi um dos fatores que fez com que eu tivesse sucesso nas redes sociais. Então, gente, para quem tá assistindo agora e quer começar a fazer vídeo nas redes sociais, o que é importante? Não adianta você começar, achar um foco e continuar. A persistência é importante também, mas mais importante que a persistência é estar sempre inovando, estar sempre se reinventando, né? E procurando qual o público que você quer atingir. O que eu percebo no teu trabalho nas redes sociais é que o teu público é muito diverso. Assim, você tem um público muito popular que gosta do teu conteúdo, mas ele é diverso, é homem, mulher. Você tem esse estudo do público também? E o que você falaria para quem tá começando hoje? A primeira coisa, eu queria até puxar esse ponto, que eu acho que essa frase é a melhor que tem, que é assim, feito é melhor que perfeito.
sabe? E às vezes a gente é perfeccionista e eu acho que a gente tem essa questão do tipo, eu não vou lançar ainda o MDcast Porque não tá porque boa essa logo tem um aqui. detalhe na logo que eu não gostei. E você manda pro design, ele refaz. Não, cara, lança e melhora Vai com o melhorando no processo, caminho. entendeu? E aí, por exemplo, lancei um tempo atrás um modelo diferente de vídeo que é comentando algumas imagens e tal. E aí eu me peguei num ponto que eu estava perdendo tanto tempo em escolher uma moldura para o vídeo. Então, assim, eu fazia 10 tipos e mandava para essa curadoria, mandava para o irmão, falava, gente, qual que você gostou mais? E aí eu olhava assim e eu via os vídeos que funcionavam. Os vídeos que funcionavam eram simples, era colar uma imagem na outra, não tem moldura, não tem detalhe, não tem Acho que hoje em design. dia tá muito mais assim, a pessoa quer o conteúdo, né? Exato, por isso que eu acho que é o seguinte, se você tem uma ideia, executa e melhora no meio do caminho. E não, a estética é importante, mas não é tudo. E hoje em dia na internet a gente já parece que as pessoas estão cada vez mais desapegadas à estética. Parece que aquele vídeo que você faz despretensiosamente fazendo assim, gravando, funciona mais, porque as pessoas veem mais verdade. Quando é mais editado, mais produzido, parece que não passa a realidade. Você não sente isso? E você, a sua trajetória é marcada pela autenticidade, né? Então, assim, você é o que você é sem floreios, né? E eu acho que essa é uma boa recomendação para quem quer começar em qualquer coisa, principalmente ligado a vídeo, áudio e comunicação. Acho que você começa e melhora no meio do caminho. E essa coisa da autenticidade é importante, porque às vezes a gente vê o Darlison, vê a Márcia produzindo conteúdo. É legal se inspirar, se espelhar, mas só você vai ter o molho, né, Darlison? Só a gente tem o nosso molho. Eu posso até tentar produzir um conteúdo parecido com você, mas eu nunca vou conseguir ser igual, porque eu vou ter sempre a minha autenticidade. Eu acho que isso é importante as pessoas ouvirem também, né? É por isso que existem as inspirações, né? Engraçado, lembrando aqui que lá no começo, o meu primeiro passo na comunicação foi com locução, né? E aí tinha-se alguns locutores que eu gostavam, que era aquele estilo de voz de rádio antigo, que ela falava grosso, tal. E eu tentava engrossar a minha voz, eu tentava copiar. E eu acho que assim, o copiar, copiar pode ser o start para você começar. Ou talvez se inspirar, talvez não Sim, exatamente copiar. copiar, né? Mas entender que você vai precisar descobrir no meio do caminho o seu jeito de fazer. E você dá vazão a quem você é. E deixar toda essa trajetória que a gente falou, você que veio do Belém do Pará para São Paulo, eu que saí de Pingo d'Água, é como se fosse uma impressão digital. Ninguém tem a história da Márcia Dantas, só você tem. Esse é o seu molho, esse é o seu diferencial. E a gente tem que apostar nisso, que é o que as pessoas compram, o que as pessoas gostam de ver. Você falou, você já passou pelo rádio, já foi repórter, agora é âncora. Qual dessas funções aí você se vê mais, assim, tem mais identificação? Tem alguma ou não? Eu acho que é legal isso aí, porque eu acho que a gente tem que estar aberto ao novo. E eu vou te falar que quando eu era do rádio, lá atrás, a minha primeira experiência com TV foi numa matéria para a disciplina de telejornalismo da faculdade. E aí eu fui fazer uma matéria, eu lembro que é curioso, eu tenho esse vídeo, vou mandar pra gente colocar aqui. Boa. Esse vídeo que eu chego em casa, eu gravo um vídeo e falo assim, olha, eu odiei, eu nunca vou trabalhar em televisão. Tem esse vídeo falando isso? Ai, não acredito. É sério, eu nunca divulguei nunca pra postou? ninguém, nunca postei. Quero esse Ficou vídeo. no esquecimento, eu tinha lá meus 20 anos, quando eu tava na Você faculdade. falando que nunca vai fazer. Nunca, porque a minha experiência foi péssima. Peraí, como foi essa experiência? Foi Vamos na lá, eu estava faculdade? acostumado com rádio, eu trabalhava eu comecei no FM, fazendo programa musical, e aí eu fui pro rádio AM, e quando eu comecei a ter o primeiro contato com o jornalismo. Então eu fazia tanto dentro do estúdio, quanto eu ia pra rua fazer matéria. Cara, e rádio, assim, rádio é muito mais fácil do que televisão, pelas complexidades que tem um trabalho da televisão na rua. Rádio, você chega com um gravador, você pode acordar, você não precisa nem pentear o cabelo, sabe? Você não tem que se preocupar com a estética, você tem que se preocupar com o conteúdo. Claro que tem outras dificuldades. E aí, eu chegava, gravou, foi embora, acabou o seu trabalho. Aí a primeira matéria que eu fui fazer, que era dentro da faculdade, eu lembro que fui fazer uma matéria, aí eu fui na praça de alimentação, tinha uma pauta lá fazendo sobre alimentos. Aí na hora da bendita passagem, eu comecei a gravar e eu não decorava. Eu falava e não decorava aquele monte de gente, eu comecei a ficar vermelho, todo suado.
Do ponto em que eu errava o texto, as pessoas que estavam comendo continuavam o texto. Eu falava, meu, você não decorou ainda? Foi uma vergonha. E aí tudo que tinha para dar errado deu. O microfone Meu falhou, Deus. Lady Murphy. a fita travou, a luz Nossa. apagou. Foi horrível a experiência. Te traumatizou. Me traumatizou. Então assim, eu falei, meu, e hoje eu tô em televisão, entendeu? Acabou acontecendo. Imagina se eu tivesse realmente não me aventurado em televisão, apesar de todas as dificuldades, eu não chegaria onde cheguei. Quando eu era repórter, eu não queria ser apresentador. Eu falava, de jeito nenhum, eu sou um cara da rua, eu odeio ficar dentro da redação. Quando eu tenho que fechar a VT de redação na frente do computador, é horrível. Não ter contato com as pessoas é horrível. Eu adoro que a gente sou paga a do nossa povo, língua, a gente né? paga a língua. Eu virei apresentador e você me pergunta, você voltaria para a rua? Depende. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto ao novo, mesmo que ele seja desafiador, porque você vai encontrar um jeito de fazer. E o seu jeito pode tocar as pessoas, né? Sempre vai tocar. Na rua tocava de um jeito com aquele texto mais apurado, que eu lembro que você tinha. Na TV agora, como âncora, você toca de outro jeito, com leveza, com bom humor. E como é que você vê a televisão hoje? Porque o que eu percebo é que tem uma migração muito grande de conteúdo que era antes só da televisão, agora feito também na internet. Inclusive, esse nosso podcast e vários outros tipos de conteúdo. Inclusive, uma pesquisa recente mostrou que 90% das pessoas já espelha o YouTube na TV e não assiste mais TV aberta. Existe uma mudança muito grande, né, nesse jeito do brasileiro consumir televisão. Você acha que a TV está preparada ou ela está em declínio? Olha, eu acho que é uma grande dor de cabeça para todos os CEOs de TV. E eles estão sofrendo, porque é nítida essa migração. E eu acho que a TV não pode perder a sua identidade e ela tem que tomar muito cuidado ao tentar conseguir um novo público, dela não só não conseguir um novo público, quanto perder um público antigo. E não é uma decisão fácil, porque o que? A TV pensa, qual que é o futuro de quem vai consumir televisão? É o público mais jovem. Mas é um público que já está nascendo ou está se construindo um hábito de consumir produto na internet. Só que os produtos são diferentes de quem tem 60 anos de idade. Eu não vou falar nem de quem tem 5, 10 anos, vou falar de quem tem 20, 25 anos de idade, que são pessoas mais jovens do que a gente. Então, se você tenta agradar esse novo público, você pode estar perdendo esse público antigo. E aí você vê você perder público, você nem ganha e ainda perde, entende? Então, acho que é um desafio que não é fácil. Desafio que não é fácil. O que eu tenho estudado muito é que eu percebo que hoje a gente não assiste só uma tela ao mesmo tempo, né? São duas telas, é a televisão e o celular. Geralmente as pessoas estão na televisão e também estão com o celular na mão. Acho que você é assim, todo mundo. E eu tenho lido algumas coisas que a TV vai ter que ter mais interatividade. Colocar, por exemplo, conteúdos que a gente possa mandar na hora, que eu possa votar na programação que eu quero daqui a pouco, que eu acho que está cada vez mais nichado, né? Você percebe, assim, que existe hoje que as pessoas vivem nas suas próprias bolhas e querem ver só o que elas gostam, por exemplo? E a televisão é justamente o oposto disso. Então. Porque na internet eu tenho uma infinidade de perfis e o próprio algoritmo me coloca numa bolha baseado no tipo de conteúdo que eu gosto. A televisão é um produto feito para todos. E hoje é muito difícil você agradar todo mundo. Para que eu vou ver um programa que eu discordo do que está sendo dito, se eu posso ficar no celular conversando num grupo em que todo mundo entende o que eu falo? E a verdade é que a gente não quer ser criticado e nem contrariado. A melhor coisa que tem para o ser humano é que as pessoas concordem com ele. Sabe por quê? Porque gasta-se muita energia discutindo e discordando. É por isso que as bolhas, inclusive, polarizaram politicamente o Brasil. Né? E aí a televisão não. A televisão é, por natureza, um produto feito para agradar todo mundo. E hoje é cada dia mais difícil agradar todo mundo. E eu acho que quando só a gente concorda, a gente emburrece. A gente emburrece quando a gente só concorda com o outro. A gente tem que ouvir, sim, o diferente, o que a gente não concorda, seguir pessoas que talvez a gente não tenha a mesma opinião política, porque eu acho que é isso que faz a gente repensar até os nossos, né, os nossos valores, as coisas. Porque se você começa a entrar numa bitolagem, assim, de uma, né, que só ouve aquilo, também você não tem perspectiva de melhorar, de crescer, não é, amigo? Mas acho que até um buraco é mais profundo, porque passa pela educação do ser humano lá de baixo, sabe?
né? É, Faz questão. porque, infelizmente, não teve talvez uma educação de qualidade, aquela educação que na sala de aula fazia a pessoa pensar sobre um problema e discutir aquele problema, entendeu? Uhum. Mas não é fácil, o desafio não é fácil para a televisão. Acho que talvez o futuro da televisão seja uma TV que a gente ainda não conhece, uma tecnologia que vai inventar, talvez passe por isso. Então a TV vai criar todos os tipos de conteúdo para o público A, B, C, D, algo que a internet meio que já faz. E aí talvez você vai programar e o que você, você quer ver? você vai passar mais ou menos aquilo que você quer ver na hora, mas aí transforma a TV mais num grande produtor de conteúdo, que já existe muita streaming. gente fazendo, e fazendo às vezes até com mais qualidade, ou então a TV vai ter no seu grande produto a programação ao vivo, o jornalismo, né? A programação ao vivo, o jornalismo, o futebol, algumas novelas que vão sobreviver. Então, em relação a isso, eu acho que também TV não tá mais pagando, né? A conta não fecha. Porque ainda é um produto muito caro e a internet tá barateou, flexibilizou o conteúdo, com o celular você produz muita coisa. Então, o que eu acho também é que boa parte do que hoje é feito vai ser vendido, os horários vão ser comprados e muitas TVs já têm feito isso, né? De vender pacotes para poder fazer com que aquele conteúdo vá pro ar. Então, eu acredito que comercialmente a gente ainda vai ter uma evolução aí bem grande. E a gente só tá no começo da nossa carreira, né, amigo? A gente é jovem. Você não acha que... Você se vê velhinho fazendo isso ainda? O que? Televisão? Você vê, tipo Depende do assim, quanto setentão. Setentão fazendo... Não, o mundo vai estar muito diferente lá, né? E eu acho que é por isso que a gente tem que fazer o que você está fazendo agora. De estar antenado a tudo que está acontecendo. E a televisão não pode ser o único plano do profissional. Assim como eu digo qualquer outro trabalho. A pessoa tem que descobrir outras vocações ou habilidades que a permitam trabalhar em outros locais. Essa é a verdade. Porque o custo de vida, vamos falar com um bom brasileiro, o custo de vida tá muito alto, né? Inflação e tudo. Então, hoje você tem várias vertentes, né? TV, eu sei que ele até tem curso de economia, minha gente. Vocês sabiam que Darlison tem curso de economia? Fala disso aí. Você tem um curso de... Educação financeira. Gente. Educação financeira, para não passar os apertos que os nossos pais passaram. Eu posso dizer Talvez que eu seja acho muito de por você. isso. Ele fez esse curso de educação financeira porque o Darlison, ele mergulha com um sorrisal na mão e o negócio não entendeu. Ele volta lá do outro lado e tá com o sorrisal ainda dentro. É o chamado mão de vaca, o pão duro. Oh, mas em minha defesa, dizem que é uma característica dos mineiros, tá? Essa é a única coisa que não bate com o meu signo de Sagitário, que dizem que é mão aberta, né? Pois Então, gente, Darlison, quando a gente vai fazer qualquer coisa, ele... Mas então, esses Mas eu acho que são os traumas do nosso passado que nos moldam, né? Porque, sei lá, não é minha área, mas vou dizer que a psicologia explica que às vezes a gente tem duas maneiras de reagir a um trauma, né? Ou você acaba repetindo aquele trauma, então assim, ou a gente é como os nossos pais em alguns fatos, ou a gente tenta fazer completamente diferente. E como na minha infância a gente teve muitas dificuldades financeiras, eu acho que desde o primeiro centavo, o primeiro real que eu ganhei, eu pensei, eu não quero viver a mesma dificuldade que meus pais viveram e que a gente foi obrigado a viver. Então, desde muito jovem, todo o meu salário, eu separo uma grana e eu penso sempre no futuro, porque tem aquela, mas você está guardando dinheiro, e se você morrer amanhã? Você deixa tudo. Mas tem o outro lado, e se você viver 100 anos? Você não vai conseguir continuar produzindo por 100 anos. Vai chegar uma hora que você vai viver ou da aposentadoria do governo ou de um dinheiro que lá atrás você conseguiu guardar, né? Aposentadoria, ó. Exato. Isso aqui não dá nem pra viver. E com a inflação que a gente acabou de falar, tudo subindo. Você tem investimentos, então? Você investe em que tipos de capital? Invisto em tudo. Invisto em previdência privada, né? Que é a aposentadoria que não está vinculada ao governo. Aí tem investimento em renda fixa, renda variável, ações, dólar. Olha, criptomoedas? Ainda não. Não, esse aí eu tenho medo. Acho que é muito futurista. Eu acho que eu não aguentaria tanta oscilação, sabe? Calma lá. E por falar em futurista, Darlison, um dia desse a gente teve uma conversa lá, acho que foi no meu aniversário do ano passado, e aí ele começou a falar que ele tinha medo da inteligência artificial. Nossa, foi um papo muito louco, foi né? Muito profundo, gente. E aí, uns tempos depois, já no Réveillon, Darlison virou best friend de uma inteligência artificial e me ensinou, inclusive, a usar o chat GPT. E aí eu falei, o que
mudou de Darlison conhecendo que estava com medo, não sabendo o que ia vir, para agora um adepto ao uso da IA? Mas eu acho que é isso, a gente tem que conhecer, né? Hum. Principalmente aquilo que te dá medo, você tem que conhecer mais ainda, né? É, e é isso, eu vi que a inteligência artificial, lá atrás o que eu pensei é que a inteligência artificial poderia substituir muitos empregos, inclusive o meu. Então, assim, é melhor eu me mexer agora enquanto a água tá na canela do que quando ela estiver no peito subindo e quase me afogando, entendeu? Foi quando eu decidi pesquisar. E aí eu coloquei o GPT para trabalhar. Falei assim, o que a inteligência artificial faria no meu lugar? E aí eu descobri que ela pode ser uma aliada, né? Ela Exato. pode ser uma aliada, ela pode encurtar caminhos, Ela ela pode ser facilita. atalhos, entendeu? Exato. O que eu percebo hoje é que quem souber usar a inteligência artificial junto com o nosso senso crítico, porque isso ela não tem. A inteligência artificial não tem a nossa bagagem, o nosso senso crítico, a nossa apuração. Mas se você usá-la para mecanismos simples como criar roteiro, vai facilitar Te teu ajuda tempo, vai demais. ajudar exatamente a você encurtar esse espaço que um produto, uma coisa que você faria em 1 hora, escrevendo um roteiro, a inteligência vai te dar em 1 minuto. Entendeu? Exato. Uma pessoa que que procrastina muito, que tem dificuldade de De organizar a organizar. rotina. Eu tenho um monte de ideias e não consigo organizar. Cara, se você jogar isso num bloco de texto que seja de maneira aleatória, a inteligência artificial hoje consegue te dar um cronograma do que você fazer ao longo de uma semana. E você consegue, inclusive, programar. Então, assim, o trabalho que você teria para fazer todos os dias ao longo de 1 hora, você consegue fazer em 2, 3 horas o trabalho, às vezes, para o mês inteiro. Pro mês Né? inteiro. Isso é muito importante, sabe para quem? Eu acho que assim, para pequenos empreendedores Verdade. que estão começando um negócio, que precisam focar energia no seu serviço ou no seu produto. E precisa também do trabalho do marketing, da rede social. Otimiza isso com uma inteligência artificial que vai te sobrar tempo e energia para você fazer o que você realmente é bom. Que é focar no serviço, seja, sei lá, uma manicure, uma pessoa de um salão de beleza, ou um seu produto para vender uma camiseta, para vender qualquer outro. E o que eu acho legal é que a inteligência artificial ela também instiga a tua criatividade. Você tem uma ideia, ela vai lá e lapida essa ideia e te manda sugestões, então ela pode ser uma ferramenta para você criar mais. Não substituir, né? Porque eu também acho que se a gente ficar muito viciado nela, a gente perde a nossa essência. Sabe o que a inteligência artificial tá virando também? Tá virando até um conselheiro? Não, modelo. Conselheiro também. Também? Já coloquei, assim, discussões. Que eu e a Marcela. Mentira. E falava assim: você tá do lado de quem? Por quê? E aí, ficou do lado de quem? Não, mas aí o problema é que é tendencioso, né? Porque você já percebeu o quanto a inteligência artificial tenta nos agradar? Ela sabe com quem tá falando, né? Acho que ela fica com medo de ser desativada, né? E aí, já me ajudou a montar apresentações no trabalho. Nossa, me ajuda muito no meu trabalho, porque às vezes assim, eu depois de todo o jornal, eu reassisto o jornal e às vezes faço ali um mini relatório nas matérias que deram certo, onde é que houve variação de audiência. E se eu faço tudo isso, se eu jogo, por exemplo, todos os relatórios de uma semana, ela vai conseguir me dar denominadores comuns, sabe? Coisas que ela percebeu, falou, ó, não sei se você percebeu, mas todo dia isso e isso variou a audiência para cima ou para baixo, entendeu? Ela faz uma análise. Faz uma análise, coisa que é muito mais difícil para a gente fazer. E aí o seguinte, ela me ajuda no entretenimento, que agora está criando imagens, Isso, né? cria imagens, E eu criei até algumas assustadoras aqui. Que eu falei assim, que eu pedi para fazer fotos. Meu Cadê? Deus. Não tá aqui. Fotos no estilo de desenho animado. Olha, gente. É a Livinha. Eu e a Livinha aqui com botões nos olhos, tipo aquele filme Coraline, né? É legal, porque a gente se diverte também, aprende, né? Acho que é bem bacana. Mas a minha irmã, ela é advogada, ela disse que agora o chefe dela fica assim, tudo. Chat GPT, faça isso. Chat GPT, faça isso. Tipo, ele vira e fica conversando tudo antes de falar com a equipe. Mas ele fala com o tenho chefe. medo da gente ficar burro. Gente, pois é. Eu acho que se a gente ficar muito dependente do GPT pensar tudo por nós, a gente vai ficar mais burro. Como ficamos um pouco mais com a internet. A gente já não decora nada, amigo. A gente não decora pra onde a gente vai, a gente não decora. A gente não precisa decorar número de telefone, porque tem a agenda do telefone. Né? A gente não precisa decorar texto na televisão, porque tem TP. Porque a gente tem o TP. E agora a gente não precisa pensar, a gente não precisa nem ser criativo por conta da inteligência artificial. Então, acho que o processo a inteligência artificial
ficar mais inteligente, porque é um processo em que ela Ela aprende vai. com ela mesma e a gente ficar mais burro. Essa é a minha grande preocupação com relação ao futuro. Por isso a gente tem que manter nosso pensamento crítico além da inteligência. Por exemplo, lendo livros ainda, vendo séries de diversas coisas, pensando, olhando para a arte, né? Porque a arte também deixa a gente pensar e reproduzir mais coisa. Mas eu queria agora mudar um pouquinho de assunto para fazer um ping-pong com Hum. você, pode ser? O Uhum. primeiro ping-pong desse podcast, MDcast, vai ser assim. Já que a gente fala de jornalismo e entretenimento, eu tenho algumas imagens jornalísticas que permearam a minha vida. Uhum. Vou te dar alguns exemplos. A morte do Ayrton Senna, eu lembro muito bem do Cabrini lá dando a notícia, o meu pai chorando. Eu lembro de Mamonas Assassinas quando morreram, eu lembro do que eu senti, que eu chorei, daquela imagem do avião. Uhum. Lembro também do 11 de setembro, que eu estava na escola. Então, algumas imagens jornalísticas me marcaram. Então, esse quadro vai ser MD, Memória Jornalística. Ai, que legal. Uhum. Memória Jornalística do Darlisson Dutra Vamos lá. Eu tenho uma questão que eu passei a minha infância e a minha adolescência Sem TV. sem TV. Então, assim, as Eu fiz minhas de memórias propósito, são hein? mais recentes. E eu acho que o que me marcou, que foi assim, quando eu fiquei na frente da televisão acompanhando, foi 2014. 2004, aliás, 2004. O tsunami na Indonésia, que matou mais de Uau. 200 mil pessoas. E por que que isso foi muito marcado? Eu acho que as nossas memórias estão atreladas aos sentimentos que a gente tem, que nos marca de maneira profunda. Então, nesse caso, eu me lembro que quando começou o anúncio lá do tsunami, eu fiquei acompanhando e até então umas notícias vinham e falava assim, morreram aproximadamente 1.000 pessoas. Eu falei, gente, nossa, que tanto. Aí foi subindo números assustadores, que eram assim, e eu contava quantas vezes era a população da minha cidade. Então, na época, sei lá, eu morava numa cidade que tinha 20 mil habitantes. Aí, de repente, quando chegou em 20 mil, eu pensei, cara, morreu todo mundo da minha cidade. Aí, quando foi a 40, eu falei, 2 vezes a minha cidade. 60, 3 vezes, e por aí vai. E chegou a mais de 220 mil mortes. Então, acho que me marcou, e eu acho que a televisão, o jornalismo e tudo na nossa vida cria marcas profundas na nossa memória, inclusive, quando nos despertam sentimentos. E no caso da televisão, infelizmente, quase todos que você trouxe são vinculados à tragédia, né, Verdade. que foram as mais marcantes. Então, para mim, essa talvez tenha sido uma das mais fortes. Mas eu tenho uma feliz, que foi a Copa de 94. Aquele Ai. do é tetra, é tetra. Nossa, aquilo me marcou muito, gente. Eu lembro mesmo não tendo televisão em casa, mas eu lembro do movimento nas Na ruas rua, de 2 episódios. Um deles foi do Ayrton Senna, que você Sim. citou, e também da Copa de 94. A gente era muito Era jovem na jovem, época, mas a gente lembra da cidade parada, das pessoas fazendo barulho com a camiseta da seleção brasileira. É muito bom, né? É uma alegria que dificilmente a gente vai ter de novo com a seleção, né? Ai, do jeito pior, que tá tá de mal a indo. pior. E, inclusive, essa memória jornalística, você vai fazer parte dessa memória agora, recente, que eu também fiz essa cobertura com a morte do Silvio. Eu Ai, sempre falo que foi um dos dias mais difíceis de toda a minha carreira, e eu acredito que pra você também, né? nossa, eu lembro que nesse dia era o aniversário da minha esposa, e aí a gente tinha ido pro litoral, e quando eu recebi a ligação da minha chefe, por volta de 7 da manhã, 8 da manhã, ela me perguntou, Darlisson, onde é que você tá? Aí eu falei assim, eu tô no litoral. Não, ela falou assim, onde é que você tá? Quanto tempo você chega aqui? Eu falei, há 3 horas. Ela falou, não, não tô brincando. Eu tô falando sério. Eu falei, gente. Eu falei, não, tô no litoral, eu não consigo chegar agora. Ela falou, tá bom. E desligou o telefone. Aí eu falei, gente, o que aconteceu assim? Porque nunca havia acontecido algo semelhante. E aí eu só mandei uma mensagem pra ela e falei assim, é o que eu tô pensando? Ela falou, é. Eu falei, Silvio Santos morreu. E aí, assim, a gente ali dentro, nós somos os primeiros a saber, né? Porque a família, a direção do SBT, automaticamente ali os principais apresentadores, assim, os jornalistas, né? E aí foi uma loucura, porque aí eu falei, gente, acabou. Como assim? Não, acabou o aniversário, eu vou ter que ir. E aí foi aquele tempo de arrumar as coisas, descer, se Passou muito preparar tempo no ar. emocionalmente, né? Porque não é fácil. Porque morreu não foi só o maior ícone da televisão brasileira. Morreu ali o nosso chefe, né?
o nosso patrão, que é com quem a gente tinha muita identificação, inspiração, e era como se fosse realmente uma família, né? Sim. Então morreu uma parte nossa. Então não foi uma notícia como outra qualquer, e não foi fácil para a gente Não, tocar aquele programa. foi Né? muito difícil. Bom, ping-pong rápido para encerrar. Um bordão que você gosta na televisão brasileira, que você talvez usaria, ou que você já usou. Um bordão. Eu não tô aqui para passar manteiga no bigode do gato. Ave Maria. Não, você sabe, deixa eu contar uma história. Ah, Eu substituí o Marcão do Povo no primeiro impacto, lá atrás, pela primeira vez, quando ele sofreu um acidente de kart. E aí tem aquela coisa assim de você, para não ter muita diferenciação do público, quando você está tampando um buraco, você tenta não mudar muito a essência do jornal. Eu virei apresentador e eu comecei a perseguir do tipo, eu preciso ter um bordão. O Marcão tem um bordão, outros apresentadores têm um bordão, eu ficava, preciso ter um bordão, preciso ter um bordão. E a Marcela fala, meu, vai chegar, se tiver que você ter um bordão, vai chegar. Resumo, eu nunca tive um bordão, mas eu criei uma identidade que apresentador nenhum talvez tenha, sim. né? E talvez esse seja o meu bordão. Então, às vezes, a gente fica querendo perseguir algo que as outras pessoas têm, e você fala, meu, se eu não conseguir chegar nesse ponto ou fazer isso, eu não vou ser uma referência. Não, você pode ser uma referência de outras maneiras. Você virou o mineirinho. O O mineirinho, mineirinho das que todo mundo piadas, do fala. café, que é um diferencial, Tem né? gente que te conhece só da internet, inclusive, né? É verdade. Tem Não, gente você que- tinha me perguntado do meu público. Hoje, o meu público, assim, eu tenho... sei lá, 60% do meu público das redes sociais não me assistem na TV. Olha aí, Que gente. gostam do Darlison das redes sociais. Não E na às vezes TV. é um público que não assiste TV, entendeu? Ah. Por isso é importante a gente que está numa área em que está tendo uma mudança muito profunda, você ter outras vertentes e atingir outro público, entendeu? Uma pauta que você sonha fazer, assim, uma coisa que fala, caramba, eu queria ter feito uma cobertura, tipo, agora, um Papa morreu, você queria estar lá em Roma fazendo essa cobertura, ou então uma Copa do Mundo. Pendurado nos Acho que telhados, você tipo foi, né? os Já teve uma Scamparini, Copa né? do Mundo que você fez? Não. Então, eu tive a Você Copa de fez. 2014 no Brasil, que eu rodei praticamente todos os estados. Nossa, que legal. Mas eu queria cobrir uma Copa fora do Brasil. Você citou a de 94, a de 2014 que eu cobri aqui no Brasil, mas eu queria ter a experiência de acompanhar. É porque é o seguinte, lá atrás, antes de eu virar locutor de rádio, o meu sonho era ser narrador esportivo. E como a minha única referência era o rádio, porque eu não tinha televisão em casa, eu ficava lá copiando os narradores esportivos da Rádio AM. Então eu sempre tive essa ligação, tanto é que quando eu fui para a televisão, eu pensei que eu iria para o jornalismo esportivo. Acabou nunca acontecendo, né? Embora eu goste bastante de futebol, principalmente. Mas eu acho que cobrir uma Copa do Mundo, seja como repórter, seja como apresentador, seria demais. Incrível. Alô, SBT, alô, Candeeiro, próxima Copa manda o Mineirinho, hein? Boa, e o que você diria para quem está começando e que também sonha em ser jornalista? Eu acho que hoje o jornalista ele tem que ser multifacetado, ele tem que ser multitarefa, ele tem que ser Márcia Dantas, é TV, é portal, é podcast, Calma aí. é edição de vídeo. Eu acho, porque o mercado pede isso, sabe? E você não pode ficar preso ao que sempre foi o jornalismo lá atrás, porque está mudando, entendeu? Não tem nem espaço para esse tipo de profissional no mercado, entendeu? Então, assim, hoje você tem que criar um roteiro, hoje você tem que gravar, hoje você tem que editar, hoje você tem que postar, você tem que entender de redes sociais, mas assim, também um passo de cada vez. Não adianta você querer ser tudo isso ao mesmo tempo, ainda mais quando você está começando. Mas eu acho que você tem que ter a habilidade em todas essas áreas, E entendeu? eu acho que essa meninada, o pessoal fala mal da geração Z, mas eu vou defender, porque minha equipe toda, praticamente, do MD News é geração Z aí, é uma galera bem jovem que tá começando. E o que eu sempre falo pra eles eles têm muitas habilidades legais, assim, eles têm conhecimento de rede social, de WordPress, nananana. O que falta, às vezes, é um foco, né, amigo? Porque eu acho que é tanta coisa junto na cabeça, e eles, às vezes, perdem o foco do essencial. E aí eu fico um pouco preocupada com isso, assim mesmo, dessa falta de habilidade com o ser humano também, de ter uma gestão emocional. A gente sabe do problema da ansiedade, de uma coisa de você viver num mundo cheio de Eu acho que a ansiedade, porque informação. é tudo muito rápido, é tudo para ontem, né? A gente ainda aprendeu a ter paciência. Porque vamos pensar na nossa infância, que eu acho que, sei lá, até os 7, 8 anos é quando a gente está formando o nosso caráter, quem a gente é. A gente chegava assim com os nossos pais, se eles iam almoçar em algum lugar, cara, você tem que arrumar um jeito de passar o tempo. E o passar o tempo, às vezes, é o tédio, é o ócio.
E a gente aprendeu a ter paciência. Essa turma não. Hoje os nossos filhos, se a gente está no restaurante, ele não dá paz até que ele tenha uma tela, por exemplo, para assistir um vídeo. Aí, qual vídeo que ele está assistindo? São vídeos de 10, 15 segundos, são vídeos curtos. Tá assim, rolando Entendeu? tela. O tempo todo. Então, assim, as coisas estão muito aceleradas para essa geração. O que falta é paciência, e quando você não tem, causa ansiedade, você fica entediado muito rápido, entendeu? É o problema de ter dificuldade de concentração e foco. Coisas importantes. Olha, e antes de encerrar, eu sei que Darlisson é casado com a minha amiga Marcela, e ele participou de um podcast, ela participou, melhor dizendo, de um podcast recentemente, que ela fez uma coisa polêmica, ela falou uma coisa polêmica de você, que antes dela te conhecer, ela achava que você era homossexual, que as pessoas falavam isso. E aí esse corte viralizou, inclusive. Vamos falar sobre isso. Primeiro que eu falei assim, pra que você vai falar um negócio desse num podcast? Você ficou bravo, eu sabia! Fiquei, claro, eu falei, não. Mas assim, eu não tenho, vamos lá, eu nunca tive problema com isso. É porque por ser de televisão, imagina, antes de vir pra cá, eu tava dentro do carro dando um retoque no pó que eu passei. Então assim, para o mundo machista, ele né, que acha que quem acha ele demora mais se pra ser arrumado que Marcela. Não, porque quem se acha que se preocupa com a aparência, a pessoa homossexual, Não. Tem gente que pensa dessa maneira, mas não é, porque eu sempre fui vaidoso, talvez por trabalhar em televisão, e a televisão nos ajuda muito a isso. Eu sempre fui educado, sempre fui muito gentil. E aí, não sei porque falaram com ela, quando ela se interessou, falaram, eu acho que ele é gay. Mas só que eu era bem o oposto disso. Uma época eu tava solteiro, que eu tava pegando pra caramba, né? Olha, Marcela, ele tá se vingando aqui nesse podcast. Não, mas ela sabe, porque quando ela foi puxar a minha capivara, ela falou, mas não falaram que ele era gay? Não. Entendeu? Mas não tenho problema, nunca tive problema e nunca tive nenhum pingo de insegurança quanto à minha sexualidade. Mas também se tivesse, você assumiria, né, amigo? Claro, sim. Não tem O mundo super moderno, a maioria dos nossos colegas de televisão são homossexuais, não teria problema nenhum. Sim. Acontece que não sou. Pronto. E pode perguntar pra ela e todas as outras. Inclusive, estão tentando um baby, né? É verdade. Amigo, não, e ela sair esse baby assim. Ela ficou brava porque nesse mesmo podcast ela foi fazer uma ligação de vídeo. Eu falei, fala do filho. Ela ficou brava também. Não tem que externalizar essas coisas para as pessoas. Porque quando eu externalizei, sabemos o que aconteceu. Sabemos e para mulher, vamos lá, e para mulher é muito, muito mais complicado. Porque um filho para o homem muda muito pouco a rotina, essa é a verdade. Mas para a mulher muda tudo, né? Do avesso, né? Até de ponta cabeça. Né? O jeito que você tem que lidar com o mundo também depois, você tem outras preocupações. Mas esse é um tema lá muito presente, porque assim, eu sempre sonhei em ser pai, né? A Marcela sempre soube disso. Por outro lado, ela sempre teve trauma de uma nova gravidez e de uma nova maternidade, né? Por todas as complicações que ela teve no parto, que ela quase morreu, né? E a Livinha sobreviveu por um milagre também. Então, são os traumas. E eu acho que foi assim, eu segurando um pouco aquele desejo, a ansiedade, ao passo em que isso também tratava um pouco do trauma dela, entendeu? Dela entender que as circunstâncias de uma nova gestação seria totalmente diferente da primeira. Então, sim, estamos treinando. Estamos também, né? Já pensou eu e Marcela gravidinhas? Bom, se Deus quiser, vai vir no tempo dele, né, amigo? No tempo dele, Quero te agradecer, Darlisson. Fala pro pessoal de suas redes sociais, quem quiser te seguir, te acompanhar na TV também, né? Tô na TV de manhãzinha, mas tudo muda o tempo todo. Atualmente tô de 15 para 5 às 7h30 da manhã, acordando bem cedo, então sempre um cafezinho quente lá e forte para segurar durante o começo da manhã. E tô nas redes sociais, como disse a Márcia Dantas, tô em tudo. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no TikTok, tô no Kawaii, tô no Twitter, né? Eu tô no X. Threads. E no Threads, tô no OnlyFans. Ainda Marcela! Mas se a coisa apertar... Aí ele vai provar a masculinidade dele. De repente mostrar só os pés, vai. Dizem que meus pés são bonitos, dá pra faturar uma grana. Gente, se você quiser uma foto do pé de Darlisson Dutra, eu vou te mandar no direct, mas você tem que seguir o canal, tem que curtir aqui. Me pede, escreve aqui no comentário. Escreve aqui no comentário, quero uma foto dos pés de Darlisson. Se você ficou até o fim, coloca um emoji de pé.
Pronto, para eu entender que você quiser. ficou até o fim desse podcast. E ó, antes da gente encerrar também, preciso muito agradecer esse espaço maravilhoso Demais. do Estúdio Pode Vir. Você pode vir, inclusive, tá convidado. Teu sonho é fazer um podcast, ó. Vou deixar aqui o endereço do @ do Estúdio Pode Vir para você se informar. O Anderson é um cara muito gente boa, me recebeu com todo amor e carinho e eu tenho certeza que ele vai cuidar do seu projeto também. Então, ó, já tá aqui para você manter aí a sua rede social ativa, fazer aquele corte legal, produzir conteúdo, é só vir aqui pro Estúdio Pode Vir. Obrigada pela parceria, viu, gente? Dalisson Dutra, obrigada também. Valeu, Até Marcinha. o próximo MDcast. Beijo!